Olá, meu nome é Valdirene e eu sou artesã. Hoje vamos fazer juntos essa bonequinha de pano. Sabemos que a boneca de pano é um dos brinquedos mais antigos do mundo. E hoje a gente vai fazer junto essa bonequinha. O que a gente precisa ter para poder confeccionar uma bonequinha como essa? Nós inicialmente precisamos de ter o molde da bonequinha. E hoje em dia, com a internet, nós temos uma facilidade muito grande de conseguirmos qualquer tipo de molde pela internet e imprimirmos. E o molde dessa bonequinha é esse que a gente está vendo aqui. O molde tem 3 peças, o corpinho, como vocês estão vendo, o bracinho e a perninha. O que nós fazemos? Quando nós temos o molde impresso assim, nós fazemos o quê? Recortamos em cima do risco ele todinho, todas as peças. E de maneira que eles ficam dessa forma. As 3 peças, o corpinho, a perninha e o bracinho. E em todos os moldes eles vêm com algumas instruções. Por exemplo, esse aqui embaixo está escrito abertura, que é por onde nós vamos colocar o enchimento. Então, nós costuramos, como que é o procedimento a seguir. Depois que a gente recorta o molde, nós pegamos, então, um tecido de algodão cru e nós transferimos o molde dessa forma para o algodão cru. E então, nós riscamos com um lápis não muito forte, riscamos todo o contorno, respeitando as aberturas. Por exemplo, as perninhas e os bracinhos têm a sua abertura por onde vai ser colocado o enchimento. Então, respeitando sempre os moldes dessa forma. Então, depois que é feito a transferência do molde pro tecido, aí é a hora da costura. Em cima do risco, onde está sendo aqui riscado, é onde vai passar a costura de máquina. Então, é feita a costura em todas as peças, respeitando mais uma vez as aberturas, e dessa forma, então, é feito dessa forma, ela fica assim, costurada toda com a máquina, todo o contorno. Depois de feito isso, nós recortamos e nunca não devemos esquecer que nas costuras onde houver curva, nós damos alguns piques para que a costura não fique repuxando na hora da virada. Então, alguns piques é necessário. A partir disso, então, nós usamos algum utensílio para nos ajudar. Eu vou usar minha agulha de crochê, vou introduzir ela aqui embaixo e com ela vai me ajudar, então, a revirar a nossa peça do lado do direito para que possa, então, ficar do lado certo. Viram só? Mas, então, não é só feito isso. Normalmente, eu costumo sempre passar a ferro para que a peça fique mais assentadinha, mais bonitinha. Depois de feito isso, então, revirada a peça e passada, a gente vai passar para a hora do enchimento. Nós vamos usar também o enchimento para poder rechear as nossas pecinhas. Usamos o nosso dedo para nos auxiliar no início. Nós podemos usar pincéis velhos, antigos, para nos ajudar a poder introduzir o enchimento dentro da pecinha. E podemos também usar algum material dessa maneira, algum palito de madeira que vai nos ajudar a colocar o enchimento onde nós precisamos e onde ele deve ir e se acomodar certinho na peça. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, vai enchendo, de maneira que nós nunca podemos esquecer também que as perninhas e os bracinhos nunca vão ser cheios totalmente. Eles vão ficar mais ou menos uns 4 dedos sem enchimento e apenas aqui embaixo, na parte de baixo, é que vão ficar preenchidos com o enchimento. Essa é só uma demonstração para a gente poder ganhar tempo. Aqui, nós temos um corpinho já montado, onde nós vamos ver qual é o procedimento a seguir. Porque então, nós vamos encher todos os bracinhos, todas as perninhas e o corpo. E o corpo também vai ser costurado naquela
parte da abertura, onde nós vimos no molde, ele vai ser costurado depois que é feito o enchimento, nós costuramos à mão e fechamos essa abertura. Logo após esse fechamento, nós vamos colocar, então, as pecinhas, os bracinhos e as perninhas. Como que nós fazemos isso? Então, aqui, então, nós temos um pedaço... Esse molde, essa bonequinha já é um outro molde, para vocês perceberem que existem vários moldes e várias formas de serem feitas as bonecas. Essa é só uma ilustração para a gente poder ganhar tempo. Então, o bracinho tá cheio, a gente dá uma ligeira viradinha aqui em cima e acomoda no corpinho e introduzimos a agulha já com a linha e um nozinho já de segurança, que não está sendo feito aqui, só um minuto. Um nozinho de segurança. E nós começamos, então, a costurar. Introduzimos a agulha por trás e vamos segurar toda a pecinha com os pontos à mão, deixando bem firmes. Vou fazer aqui só uma vez, mas o ideal é que essa costura seja feita de 2 a 3 vezes para que fique bem firme. Aqui é apenas uma demonstração. Então, nós vamos fazer isso com os dois bracinhos, vocês podem ver que eles estão presos, e as perninhas da mesma forma. De maneira que o corpinho, então, vai ficar dessa forma depois das pernas colocados em enchimento, o corpinho também, e os bracinhos. E a boneca, então, começa a tomar forma. Então, vamos adiante. Em seguida, nós precisamos fazer a roupinha. A roupinha também, normalmente, temos os moldes. Nós temos os moldes, então, da roupinha aqui. Nesse caso, nós vamos ter, pra bonequinha, um vestidinho e um shortinho. Então, nós temos aqui o shortinho, o vestido e a manga. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos recortar e vamos ter, então, as peças dessa forma. O vestido, o shortinho e a manguinha. Aí, então, nós vamos... No molde está apenas uma parte. Nós devemos, então, colocar, para tirarmos daqui o molde, nós devemos colocar em um papel duplo ou mesmo no tecido, de maneira que fique dobrado. E quando nós abrirmos, nós vamos ter a peça inteira, tanto da parte do vestido, quanto do shortinho, quanto da manguinha. Abrindo na dobra, nós temos a peça completa, inteira. E aí, nós transferimos, então, esse molde para o tecido desejado. A minha sugestão é que, então, nós temos um tecido de algodão estampado e um liso para fazer o composê dos dois. E nós, então, transferimos o molde para os tecidos, então. Fazemos da mesma forma como fizemos com o corpo. Fazemos o contorno com o lápis de todas as peças, contornando. E cortamos com um espaço de meio centímetro de margem, para que, então, possa ser feita a costura. A seguir, vou demonstrar para vocês no molde. O que nós fazemos primeiro? Nós, na parte do vestidinho, nós vamos, então, unir a parte da cava, vocês podem ver que aqui é a parte da cava, com a manga. Então, nós fazemos o seguinte, colocamos, e no molde, as instruções, a cava e costurar aqui. Então, nós vamos unir essa parte e aí, nós teremos duas mangas, não é? A outra parte também, dessa forma. E a parte de trás do vestido. Vou mostrar pra vocês ele já pronto. Dessa forma. Vai ser feita, então, a costura aqui, que é essa. A do outro lado. E a parte de trás. Então, são 4 costuras. 2 de cada lado. Dessa forma, então, nós unimos a manguinha e o corpinho do vestido. O que nós fazemos
em seguida? Nós, unindo, nós vamos fazer os acabamentos e vamos na extremidade da barrinha colocar alguma rendinha, alguma coisa para deixar a nossa bonequinha mais engraçadinha, mais bonita. Então, nós usamos rendinhas, passamanaria, qualquer tipo de enfeite que possa ser usado nas barras. Então, nós colocamos aqui na barra do vestido, na manguinha também, para deixar mais engraçadinho. Na parte do vestido, tá pronto. Agora, na parte do shortinho, nós vamos ver o seguinte. Aqui nós temos o shortinho, como ele está no molde, dessa forma. O molde, então, do short é assim. A primeira costura a ser feita são essas duas costuras curvas. Costuramos aqui e aqui, sempre respeitando e nunca esquecendo do retrocesso, para que as costuras não se desfaçam. E então, é feito essas duas costuras na lateral, nós fazemos o acabamento na barra dos dois lados e em cima também. E nessa hora, nós fazemos o seguinte, nós pegamos então e abrimos o shortinho e colocamos costura com costura. De maneira que então assim, nós podemos já ver o formato do shortinho já quase pronto. Em seguida, nós vamos fazer então o que nós falamos na parte de cima, vamos colocar uma rendinha, algum enfeite, para que possa ficar mais gracioso. Feito a costura, então, na máquina, ou até mesmo na mão, dependendo do caso, é feito, então, a costura de união, aqui nesse meio, fazendo, então, com que o shortinho fique dessa forma. Já pronto, costuradinho e já com a rendinha colocada na barrinha. Feito isso, nós vamos fazer uma outra etapa. Já está pronto aqui no vestidinho, esse pesponto nas manguinhas e na frente. E eu vou fazer uma demonstração aqui no shortinho, que é a mesma coisa que foi feita aqui, é a demonstração que eu vou fazer agora. Nós introduzimos a agulha com uma agulha mais grossa e uma linha de crochê, uma linha mais grossa. E então, nós introduzimos a agulha e vamos fazer vai e vem. Entra e sai no tecido dessa forma, até nós chegarmos, darmos a volta e chegarmos lá no início. Vamos fazendo e deixamos sempre um espaço de linha de sobra e vamos fazendo, colocando a agulha de dentro para fora, um espaço mais ou menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, até nós chegarmos ao início, onde nós deixamos, então, essa sobra de linha. Vamos cortar de maneira que fique, então, essa sobra. E o que foi feito aqui, foi feito, então, nas duas perninhas, com espaçamento, então, de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros da barra, sobrando, então, esse excesso de linha, porque depois a gente vai usar para poder fazer a amarração. E aqui em cima, na cinturinha, também foi feito da mesma forma. A única coisinha diferente é que eu dobrei um pouquinho dobradinho, mas foi feito o mesmo processo com o entra e sai da agulha. Da mesma forma, foi feito aqui em cima, foi feito um acabamento antes, como eu tenho overlock, eu passei o overlock e fiz o acabamento. Mas quem não tiver, ou a zigue-zague, ou mesmo um chuleado à mão. E depois, então, foi feito esse trabalho com a agulha e a linha de crochê, contornando toda a volta do pescocinho e da manga também, dessa forma. Sempre, então, respeitando e deixando essa sobra de linha. Dessa forma, então, nós temos a nossa roupinha praticamente pronta. Agora, então, é só vestir a nossa bonequinha. Então, agora eu tenho um outro corpinho da mesma bonequinha, onde nós fizemos aquele processo do início, de costurar, então, as peças, unimos as peças. Aqui embaixo, então, no corpinho, tinha uma abertura, onde foi feita o fechamento à mão, e foi, então, colocado também à mão, pregado à mão, as perninhas, bem como os bracinhos também, da mesma forma, foram todos costurados à mão, para que pudesse, então, ganharmos tempo, não é? Então, ela está nesse estágio. Agora, então, a gente vai vestir a nossa bonequinha. Vamos começar, então, pelo shortinho. Vamos colocar como se fosse realmente um bebezinho. Vou introduzir aqui a perninha.
outra perninha. E vamos vestir a nossa bonequinha. Então, vamos usar o excesso da linha que foi deixada. E vamos fazer a parte da amarração. Fazemos um nó. E um lacinho de segurança. Dessa forma. Nós cortamos o excesso e colocamos sempre pra dentro da roupinha. O mesmo processo vai ser feito aqui embaixo na perninha. Vamos puxar, deixar franzidinho. E vamos dar o lacinho. Mais um lacinho de segurança. E vamos cortar o excesso. A mesma coisa do outro lado. Dessa forma. Cortamos o excesso. Então, agora, a parte do vestidinho. Colocamos também. Vamos colocar as mãozinhas dentro da manga. Vamos também puxar as linhas para poder dar o contorno do pescocinho. Fazemos também o lacinho. E mais um de segurança. Mais uma vez o excesso e colocamos para dentro. Damos um ajuste e vamos à manguinha. A manguinha, nós fazemos da seguinte forma: nós pegamos um pouquinho do enchimento, um pouquinho, e colocamos dentro da manguinha, de maneira que ela vai dar um efeito de bufante. Fazemos da mesma forma. Cortando sempre o excesso. Do outro lado também, um pouquinho mais de plumante. Enchimento. Colocamos dentro. E puxamos as linhas. Assim, tá? Cortamos o excesso. Pronto, nossa bonequinha, então, está vestidinha, como a
outra. Agora, nós vamos ver a parte do cabelinho, como é que ela foi feita. Vamos fazer o exemplo nesse outro modelo, para nós vermos como é que foi feita. Nós precisamos de lã agora. E é feito da seguinte forma. Nós precisamos de um novelo de lã. E precisamos também de um papelão simples, com a medida de 17 centímetros, que é o tamanho do cabelinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso fio de lã, vamos segurar com o nosso dedo e nós vamos aqui, nesse papelão de 17 centímetros, fazermos várias voltas em torno do papelão, dessa forma. Nós vamos precisar fazer esse movimento 90 vezes, um ao lado do outro, para ficar bem assim certinho, não um em cima do outro, sempre um ao lado do outro, de maneira que ele vai dar, nas 90 voltas que nós dermos, ele vai dar mais ou menos uns 10 centímetros preenchendo esse espaço do papelão. Quando eu terminar essas 90 voltas, eu em cima vou colocar um durex para segurar essa parte de cima. E embaixo eu vou passar a costura a tesoura dessa forma. Dessa forma, ele vai abrir. E aqui em cima, onde eu coloquei o durex, eu vou levar a máquina de costura e vou passar uma costura. Vou mostrar pra vocês em seguida como é que foi feito. E aí, ele fica dessa forma. Aqui, então, do lado do avesso está o durex, que tava segurando lá no papelão. Foi passado a costura à máquina aqui para que pudesse todos os fios ficarem bem certinhos um do lado do outro e firmes, sem poder escapar. Então, eles estão firmes. Então, nós temos aqui uma peruquinha de lã. Que mais que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer também essa franjinha. Nós observamos que a nossa bonequinha de molde tem a franjinha. Nós precisamos de uma franja também. Como nós fazemos essa franja? Nós pegamos, então, a mesma lã, vamos demonstrar, e nós fazemos o seguinte: usamos os nossos dedos, os 4 dedos, como base, e aí nós fazemos como no papelão. Demos várias voltas aqui no nosso dedo, mais ou menos umas 20 a 25 ou 30 voltas, dependendo da espessura da lã. Isso não é regra, então é preciso ver que cada lã tem uma espessura, uma grossura diferente, então mais ou menos entre 20 a 30 voltas. Fazendo essas voltas, eu vou cortar. Eu vou cortar a lã e eu vou, então, pegar esse excesso que sobrou e vou dar um nó. De maneira que ela vai ficar assim, uma argolinha. Essa argolinha, então, vai ser cortada. Eu tenho como ponto base em cima onde eu dei um nó. E aqui embaixo, então, é a outra extremidade, eu corto. De maneira que ela vai ficar, então, dessa forma. E eu sempre vou precisar ter um pentinho de boneca, para poder dar a forma e dar o jeitinho no cabelo. Então, foi feito dessa forma a franja. Vou separar ela do lado. Então, agora nós vamos proceder à colagem. Vou precisar de uma escorinha. E é feito da seguinte forma. Sempre observando que os bracinhos estão direcionados para frente. Então, nunca vou poder colocar à frente o rostinho dela dessa forma. Então, você tem que sempre observar. A frente é nesse sentido. Então, eu uso, então, a minha escória, deixo ela sentadinha. E com o auxílio de uma cola quente, uma pistola de cola quente, eu, então, coloco aqui um pouco. E coloco aqui, então, a minha franjinha um pouquinho mais acima
da costura aqui do meio, um pouquinho mais acima. E acomodo ela de maneira que ela fique ali. Em seguida, vou pegar a minha peruquinha, sempre dou um pontinho aqui no início para poder ficar com um acabamento mais interessante. Dou um pinguinho de cola aqui no início. E acho o meio, centralizo sempre o meio, para eu poder começar, então, a colagem. Centralizo dessa forma. Agora, então, tendo ela colada, eu preciso, então, fazer a colagem da parte que está solta. Então, eu faço nessa costura toda, eu coloco cola, e aí acho o meio, o centro da cabecinha, e vou acomodando de forma que ela fique bem coladinha. Agora, eu vou pegar alguma mechinha aqui da frente. Uma mechinha, sempre usando o auxílio de um pentinho para que a mecha e o cabelo fique bem certinho. E vou, então, pôr um pouquinho mais de cola nessa parte, onde eu vou segurar firme a mechinha e acomodar ela em cima da cola. Fazer um pouco de pressão para que fique realmente bem coladinho. E então, agora, eu vou pegar esse restante aqui e vou dividir em duas partes. E vou fazer assim, da mesma forma. Vou ajeitar. Levar a cola, espalhar bem, não muita cola, mas bem espalhada. E então, eu venho com a mecha de cabelo esticada, cabelo de lã, e acomodo e pressiono. A mesma coisa vai ser feita com a parte que está sobrando. Vou aplicar a cola. E vou esticar a lã. Sempre pressionando para que a cola possa, então, fixar a lã na cabecinha da boneca, dessa forma. Dessa forma, então, ela vai estar fixa na cabeça. Agora, nós vamos fazer só uma demonstração de como está sendo feito na outra bonequinha. Nós, então, precisamos das chuquinhas. Então, a gente usa o nosso pente, dá uma acertadinha, pega um pedaço da própria lã. E nós vamos dar um nó. Fazendo assim o efeito da nossa xuxinha. Sempre acomodando bem os fios, endireitando e cortando o excesso para que fique mais bonito. De maneira, então, que ele fique assim. Do mesmo modo, vai ser feito do outro lado. Mas vamos ganhar tempo e vamos ver aqui, então, a franjinha também não está certinha. Nós vamos agora brincar de cabeleireiro e vamos cortar a franja da nossa boneca. De maneira que ela fique, então, mais alinhada.
dessa forma. Vou amarrar aqui, sem prender mesmo, só para nós vermos. Um outro passo. Então, é assim que foi feita essa bonequinha aqui, dessa mesma forma. Colada a parte de trás, colada as mechas, amarrado para fazer as xuxinhas, cortada a franjinha. Agora, então, feito isso, nós vamos para pro rostinho, para dar forma pro rostinho da nossa boneca. Nós vamos usar para isso uma tinta para tecido, preta, aqui no caso. E eu vou ter o auxílio de um lápis e de uma agulha de crochê grossa, que eu uso ela muito para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vou primeiro encontrar o centro do rostinho da boneca. E mais ou menos perto da franjinha, eu mais ou menos centralizo e vejo onde os olhinhos poderiam ficar. Eu aí, então, vou molhar a ponta da agulha com a tinta e preencher fazendo um ponto e fazendo leves círculos. Molho novamente e faço a mesma coisa com o outro olho, fazendo círculos e fazendo com que os dois olhinhos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Viram só? Agora, nós vamos fazer, limpando sempre a nossa agulha, nós vamos fazer, então, a boquinha. A boquinha é feita da seguinte forma: nós temos um molde de boquinha feita de papelão e nós usamos essa caneta para tecido, micron. E nós aqui vamos, então, achar mais ou menos a boquinha. Vou segurar com o dedo e vou contornar com a caneta para tecido, dessa forma. Vou dar um ajuste. Só um acabamentinho. Aqui um Vzinho invertido na forma do narizinho. Agora, vou levantar a franja um pouco, vou fazer as sobrancelhas e os cílios, só puxando um pouquinho, simulando os cílios, dessa forma. Agora, vamos dar um pouquinho de luz pro olhar. Nós vamos usar a tinta branca de tecido, para tecido, e vamos usar também um palito de dente. Vamos molhar a ponta do palito de dente na tinta branca e vamos iluminar o olho, fazendo um pontinho de luz aqui e do outro lado. Molho novamente e mais um pontinho de luz. Limpo o pincel. Mais uma vez eu carrego com a tinta e mais um pontinho. 2 pontinhos. Iluminando assim o olhar da bonequinha. Foi dessa forma que foi feito essa daqui. O ideal seria que a tinta secasse, mas nós não vamos ter esse tempo, então nós vamos usar uma maquiagem já usada, já velha, um blush. Vamos usar um pincelzinho também, vamos carregar ele aqui,
tirar um pouco do excesso e dar pequenas batidinhas aqui na bochechinha da boneca. Pequenas batidinhas. Tiramos o excesso e contornamos assim, bem de leve, para dar um arzinho de saúde para nossa bonequinha. Contornamos assim em círculos. Aqui, na sobrancelha também a gente pode passar um pouquinho. Lembrando que a tinta está molhada e é perigoso. Podemos ainda, assim como foi feito naquela, iluminar ainda mais o rostinho dessa forma. Pegamos a tinta branca e vamos fazer 3 pontinhos de luz aqui na bochecha dela. Dessa forma, nós iluminamos o rostinho da boneca. Então, nós podemos ver, então, como foi feita a montagem do rostinho dessa daqui, que foi feito dessa mesma forma. Então, o que está um pouquinho mais adiantado nessa parte seria, então, a parte de um lacinho. Nós fazemos um lacinho com o próprio tecido na máquina, costuramos um quadradinho, colocamos algum enfeitinho, alguma florzinha que a gente encontra em bazar e colamos na parte do cabelinho, dando assim um acabamento. Foi então que foi feito nessa bonequinha. Ela está praticamente pronta. O que nós podemos fazer agora é pegarmos uma fita de cetim número 1, um pedaço. Podemos contornar aqui o pescocinho. Para que a gente dê um lacinho, para que a bonequinha fique ainda mais charmosa. Dessa forma. Acomodamos. Então, agora sim, nós temos, então, 2 bonequinhas feitas, e aí a gente pode ver que não é tão difícil fazer uma boneca, não é mesmo? Então, aqui temos 2 bonequinhas. Muito obrigada e até uma próxima vez.